Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder ao Thiago Okrajewski, que contra-argumentou ao meu vídeo sobre o problema do mal, que eu caracterizei como o melhor argumento ateísta. Pessoal, hoje a gente vai assistir ao vídeo O Melhor Argumento Ateísta, do Matheus Benites. Matheus Benites, eu creio que seja um sujeito íntegro, ele está expressando aquilo que ele verdadeiramente pensa em relação ao mundo. Uma das coisas mais belas da humanidade é o livre debate, é o livre pensar, é contra-argumentar. Eu acho que ele trouxe bons argumentos e eu acho que eu também tenho alguns bons argumentos. Eu não vou me basear na Bíblia para responder, eu vou me basear em outros contextos, então talvez seja algo interessante. E aí, o Matheus, se vier até aqui, fica convidado a uma contra-resposta. Claro, com toda a educação do planeta Terra, né? Uma réplica será muito bem-vinda, muito bem aceita. E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre aquele que é considerado por muitos filósofos o principal argumento e o mais forte argumento a favor do ateísmo. Durante 7 anos da minha vida eu fui ateu, e para mim existe um bom argumento, que para mim é o melhor argumento possível a favor do ateísmo, que é o seguinte, ó, ele parte da visão cristã, tá? Tipo assim, se as pessoas existem e do nada, nada se cria, então as pessoas foram criadas. Ok, quem criou essas pessoas? Deus. Só que aí o ateu chega e coloca em cima o seguinte, se do nada, nada se cria, como que Deus foi criado? Claro, a resposta em estrito senso para isso é um ser com características infinitas não teve início, não vai ter meio, não vai ter fim. Ele é infinito, então meio que esse negócio de começar e terminar é uma característica meio que humana, não para divindades. Para saber qual é, fique até o fim desse vídeo. Vamos lá! Em uma cela do campo de concentração de Auschwitz, foi encontrada uma frase escrita por um prisioneiro. Se existe um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Em um mundo onde ocorrem genocídios como o Holocausto... É muito importante também colocar aqui, ó, genocídio soviético. O Holocausto só aconteceu porque os nazifascistas aprenderam sobre campos de concentração com os soviéticos. O campo de concentração nada mais é do que um gulag. Pode pesquisar aí, Alexander Solzhenitsyn. Ele fala tudo sobre os gulags russos. Outro parêntese aqui, o genocídio russo, o genocídio alemão e o genocídio chinês, todos vêm de regimes ateus. Não é um bando de cristão que decidiu eliminar metade da Europa. Não, 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 não. O nazifascismo e o comunismo são regimes abertamente ateus. O que Marx diz? Marx diz que a religião é o ópio do povo. Então, um regime comunista não é baseado na crença da existência de um Deus. E o fascista da Alemanha? Aquele cara lá claramente queria se auto-intitular Deus, um novo César na Terra. Claro, a grande maioria dos ateus são gentes boas pra caramba, entendeu? São inteligentíssimos, espertos, só que, no entanto, colocar a culpa, não, por que isso existe? Foi os caras com o livre-arbítrio deles fazendo bobagens e que nem eram cristãos, eram ateus, tá? Só pra deixar isso bem claro aqui. Não é lá um grande argumento, nossa, vamos todos virar ateus que aí não vai ter violência. Pô, foram os regimes mais mortíferos da história. Hitler não era ateu. Mas sim, ele queria se afirmar como uma figura messiânica. E as razões para esse contexto, do nazismo, do totalitarismo soviético, Mao Tse-tung, foram muito mais históricas. Por causa de um período que era um período de niilismo, um período de imperialismo, de tendências muito ruins no mundo, de apologia da guerra. E o tipo de aparato militar e capacidade de destruição que os nazistas e soviéticos tiveram acesso era algo inimaginável para tiranos do passado. Talvez a Inquisição fizesse coisa parecida,
se tivesse tido a oportunidade, a mentalidade militar e acesso à tecnologia do século XX. Assim como os fundamentalistas islâmicos, movimentos extremistas que têm muito uma base religiosa, no caso dos fundamentalistas islâmicos, são os mais fiéis seguidores do Alcorão, para falar a verdade, não é nem que eles sejam fundamentalistas, eles estão levando mais a sério o que está escrito ali. Eles fazem coisas parecidas, e pelo menos de índole parecida, e estão muito calcados na religiosidade. Então isso existe para os dois lados. Catástrofes naturais de diversos tipos. Pô, essa casa aí nem devia estar aí, mano. As pessoas criam casas em lugares onde a água deveria passar, acontece parada lógica natural. Tu plantou uma árvore, vai passar 50 anos, ela não vai crescer, será ali? Claro que vai. Isso é lógica natural. Uma variedade de doenças terríveis, como câncer, Alzheimer, fibrose cística. Essa parada aí realmente pega, essa parada de doenças é realmente pesada. Ainda faz sentido crer em um Deus omnibenevolente, maximamente amoroso? Você já deve ter percebido que eu estou falando, é claro, do problema do mal. Epicuro, o filósofo grego do período helenístico, lá atrás, ele chegou à seguinte conclusão, que se os deuses existem, eles não se importam com o destino dos seres humanos. Epicuro falou umas pataquadas muito doidas. Ele falou, tipo, também que os átomos, eles têm vontade própria e é vontade aleatória. A moral de Epicuro é zoadíssima. Epicuro eu nem sei por que entra em discussão até hoje. Mas retornando, vamos supor que eu te proponho o seguinte: tu vai ganhar R$1 milhão se tu conseguir passar 6 horas sem tomar água. É um desafio ao mesmo tempo difícil, só que é fácil, não é algo assim, impossível. E a gente tem que concordar que eu sou um cara muito bom por te dar 1 milhão, por tu ficar pouquíssimas horas ali sem água, né? O lance do cristianismo é tu olhar todo o contexto. Perante a eternidade, sofrer minimamente um pouquinho aqui na Terra é nada. Tudo que pode acontecer de ruim, tu depois vai ter um desfrute infinito. Essa é a cosmovisão. Pode existir um cara que vai te dar, tipo, 400 bilhões de vezes mais felicidade, mais prazer, mais alegria, mas tudo no pós-vida. E aí, qualquer coisa que tenha acontecido aqui na Terra, só da perspectiva humana e mundana que é ruim. Da perspectiva maior, mais ampla, do infinito, talvez seja tipo assim, um arranhãozinho de nada. Para tudo que acontece de ruim na Terra, depois vem a plenitude eterna no pós-vida. O que mais parece plausível para vocês? Que isso seja mesmo o caso, ou que isso é o que muitas pessoas gostariam que fosse o caso? É como o pobretão idealista que diz para as pessoas: um dia eu vou ser rico e famoso e todo mundo vai me respeitar. É um wishful thinking, amparado por malabarismos metafísicos, para permitir que as pessoas que já têm esse wishful thinking continuam tendo de uma maneira cômoda, de uma maneira validada por argumentos. Mas é algo que vem muito antes dos argumentos, é algo que vem do berço, no caso da maioria das pessoas. E eles não vão se abandonar tão fácil de uma coisa que eles foram doutrinados a vida inteira, né? Mesmo que seja implausível. Então, muitas pessoas vivem uma vida irracional, uma vida que é irrefletida. Eles só afirmam o que é confortável afirmar, né? O que dá segurança, o que dá conforto para eles. Vai ter o pós-vida, eu vou ser recompensado por todo o meu sofrimento aqui. Não se preocupam tanto com a verdade. Peraí, isso seria legal. Seria muito legal, eu falo. Mas parece ser o caso mesmo? Ou é muito mais o que eu gostaria que fosse verdade? Então, aqui podemos pensar no argumento do Nietzsche. Você gosta do Maquiavel, não é, Tiago? O Nietzsche, como o Maquiavel, ele olhava para a realidade concreta e investigava o que parecia plausível na realidade, desconfiando dos valores por trás dos filósofos e teólogos e pregadores. Aos olhos dele, o cristianismo
é uma negação da vida. Porque os cristãos precisam postular uma felicidade além túmulo para serem minimamente felizes ou aceitarem, tolerantes com relação a essa vida. Eles não são capazes, aos olhos de Nietzsche, de afirmar a vida do jeito que ela se apresenta. Eles precisam postular, não, tudo que eu passar de sofrimento aqui vai ser recompensado depois, e não é nem um pouquinho de recompensa. É a plenitude da recompensa. É a eternidade, é a graça divina, é uma eternidade ao lado de Deus. Não parece um pouco exagerado? O que é mais plausível? Que esse seja o caso ou que esse seja o wishful thinking de pessoas que não conseguem aceitar a realidade trágica do jeito que ela se apresenta? Por piores que sejam as propostas de Nietzsche no que diz respeito à moral, com as quais eu não concordo, sendo eu próprio um realista moral não teísta, o seu argumento contra o cristianismo é bastante contundente. Eles são capazes de impedir os males do mundo e os males do mundo continuam acontecendo. Então, É que, tipo assim, o contexto tu tá num teste, num grande teste. O contexto não é o seguinte, Deus vai te ajudar em tudo. Não. Tu veio pra cá pra ser testado. Será que tu merece a parada infinita, gloriosa, prazerosa, que tem no além, que tem no depois? Será que tu merece isso? O lance aqui na Terra é o jogo do teste, não é o jogo de vai dar tudo certo. Senão, a gente já estaria no céu. O céu é depois, tá ligado? Por que Deus faria um teste com as suas criaturas? Se ele é um ser infinito, o criador de tudo, parece demasiado afetável, mesquinho da parte dele ficar decepcionado ou fazer um teste. Eu não sei se você acredita nisso, nesses termos. Né? Tem uma elaboração metafísica mais sofisticada para isso, eu sei, mas ainda assim parece um pouco estranho para um ser infinito não simplesmente aceitar todo mundo e amar todo mundo e dar a graça divina e a eternidade para todo mundo. Ou melhor, não se revelar, né, com mais ênfase e já contribuir para a felicidade das pessoas na Terra, sem precisar dessa provação, dessa peregrinação, vamos ver quem merece. Não, estranho para um ser com esses atributos, onibenevolência, onisciência e onipotência. a gente pode pensar na resposta de Agostinho, que é uma resposta muito sofisticada da parte teísta para lidar com o problema do mal. Agostinho de Hipona, um bispo, um dos principais filósofos da patrística, argumentou que o mal é uma privação de bem. O mal não tem substância, então o mal não existe. O mal é ausência e não uma presença. Existe uma forma melhor de explicar esse argumento. Imagina uma parede. Imagina que essa parede tem um buraco no meio. Esse buraco, ele não é um buraco em si, ele é só uma ausência de parede. Tu nunca viu um buraco do nada por aí, mas uma parede tu já viu, entendeu? Para existir um buraco tem que ser a ausência de algo. No caso, para o Agostinho, essa ausência de parede seria ausência de bem, e aí seria o mal. Ok? É como um carro que está seguindo uma rota e aí ele, por um acidente, desvia e bate na árvore. Não foi algo que aconteceu ali, foi a falta de ordem dele seguir a sua reta. Então é mais ou menos por aí que eles enxergam o mal. Então, o mal é uma ausência, uma privação de bem. Assim como a conduta humana, quando ela não é reta, quando a pessoa peca, digamos assim, segundo Agostinho, ela está desviando-se do reto caminho. E para Agostinho, nós já viemos tortos ao mundo, né? Nós já somos membros de uma espécie decaída. E a gente tem que buscar se endireitar ao longo da vida. Mas a gente já tende a pecar, né? A semente do pecado já está em todos nós. Aqui eu acho que a pessoa nem precisa ser cristã para dizer que o homem é muito falível e falho, corrompível e etc. O homem, por natureza, e aqui não é uma questão de cristianismo, o cristianismo diz isso, que o coração do homem é inclinado para o mal, mas inúmeros filósofos chegaram à mesma conclusão, exceto, é claro, algumas religiões, alguns estados que dizem que
o pequeno nascido já é tão do bem e vai ser corrompido depois pela sociedade. O restante das pessoas normais, dos filósofos, dizem, pô, o homem nasce falho, o homem trai o homem, etc, né? Aqui não é nenhuma questão de cristianismo, aqui é uma questão de obviedade. Realmente, acho que todo mundo nasce torto, não tem. Então, para os males que são de origem humana, os teístas vão explicar dessa forma, dizendo que o mal é uma privação, é um acidente, é um erro, e não uma substância. E que Deus, por ser bom, ele quis dar o livre-arbítrio para os seres humanos. Então, ele não pode dar o livre-arbítrio para os seres humanos sem que seja possível que, com esse livre-arbítrio, os seres humanos pequem. Então, ele, por ser bom, ele abre a possibilidade do pecado, querendo compartilhar conosco a liberdade. Pois bem, isso poderia explicar talvez o genocídio, né? Talvez o caso, por exemplo, de o Partido Nazista existir e do Holocausto existir. E o Partido Comunista e os gulags soviéticos. A gente nunca pode esquecer isso, porque tem que ser criminalizado sempre que possível. Ao lado dos nazistas, devemos sempre colocar os comunistas, porque eles são piores. Eu concordo que regimes socialistas foram e são abomináveis e que também perpetraram crimes análogos aos nazistas, devendo ser também denunciados. Entretanto, não afirmo que foram piores que os nazistas. Mas e quanto aos males naturais? Catástrofes, terremotos, tsunamis, que dizimam cidades, que acabam com as vidas de pessoas. Mas aí é que tá, o ponto é exatamente esse. Tá escrito lá, neste mundo tereis aflições. Vai acontecer um bagulho ruim. Comigo, contigo, com todo mundo que tá aqui na internet. Vão perder um pai, vai acontecer uma coisa ruim, vai cair de moto, vai bater o carro. Isso acontece, pô. É real. Não existe ninguém, do mais baixo escalão até o mais alto escalão, que está livre de problemas. Todos estão enfrentando problemas. Às vezes o cara até não tem um problema, tipo, monetário, tá resolvido financeiramente. Mas aí ele tem um problema existencialista, ele não consegue manter um relacionamento, ele se sente triste. Neste mundo tem aflição, tem que ter teste. Não é possível passar por esse mundo sem os testes, sem as tribulações, etc, entendeu? Levam pessoas, bebês, e estragam completamente a vida de comunidades inteiras, que não são causadas pela, por exemplo, ação humana no aquecimento global, mas que ocorrem de modo natural e que iam ocorrer independente da ação humana. Como é que Deus explica isso? Como é que explicam isso com a existência de Deus? Então a gente pode caracterizar o problema do mal, que é um grande guarda-chuva de diferentes argumentos, né? Mas eu vou te oferecer a seguinte caracterização de determinada maneira. Afirmam que o Deus teísta, cristão, é onisciente, onipotente e omnibenevolente. Pois bem, um Deus onisciente deveria saber sobre os males do mundo. E ele sabe. Um Deus onipotente seria capaz de fazer algo a respeito desses males. E ele pode. Existem milhões e milhões e milhões de relatos de pessoas que viveram milagres quando rezaram, etc. Isso é amplamente catalogado. Existem milhões de relatos de pessoas que viveram milagres. Mais uma vez, wishful thinking. Por que alguns pedintes são atendidos e outros não? Por que, não sei, um ex-viciado em drogas recebe o seu milagre de ser curado e conseguir ter uma vida decente, ao passo que uma mãe que pede pela salvação, pela cura da filha que está com fibrose cística no leito de morte, não é atendida e a menina morre sendo inocente com 9 anos. Estranho. Me faz pensar que os argumentos a favor de milagres são muito mais da linha de que eu gostaria que isso fosse real. Isso serve para validar emocionalmente o que a gente quer defender no mundo, a existência desse Deus, do que realmente que isso atesta a uma entidade sobrenatural olhando por essas pessoas. Um Deus omnibenevolente, maximamente amoroso, iria querer
fazer algo a respeito desses males. E ele faz, se tu viver uma vida reta, no final tu ganha, tipo, glória eterna, felicidade, prazer, infinitos e etc. Não é como se tu só fosse passar por uma porcaria e não tem nada em troca. Não, tu é amplamente recompensado se tu for forte nessa vida. Como nada é feito a respeito desses males, e as pessoas continuam tendo câncer, e catástrofes naturais continuam acontecendo, Deus não existe. Pra mim até me parece oposto, parece pra mim que tem sinais infinitos da existência de Deus, só tipo, quem não quer ver realmente que não, ou alguém que não consegue, eu não saberia explicar, mas só algo assim pra te dizer que nada foi feito a respeito dos males do mundo. Culturalmente, a tradição que foi levantada pela igreja é maravilhosa para tratar os problemas do mal. Eles ajudam os pobres, eles tentam punir os bandidos, tem tipo sempre um perdão final, os caras são gente boa pra caramba, isso só culturalmente, a gente nem precisa falar da parte espiritual, que tem milhares e milhares de relatos de pessoas que, né, viveram milagres, etc. O Deus teísta cristão não existe. E você, lá no fundo, talvez saiba como que o cristianismo é extremamente implausível. A fé nesse Deus cristão é algo tão Assim, eu não diria que é muito implausível, não. Porque, tipo, se a gente for pensar na plausibilidade, tipo, matematicamente, quais são as chances de um átomo juntar com outro, formar uma molécula, formar uma cadeia de coisas diferentes para formar órgãos e te deixar vivo? Matematicamente, é implausível quase qualquer coisa. A vida humana é implausível. Quando tu coloca assim matematicamente Deus junto com a vida humana, é a coisa mais fácil que tem de ser sensato. Tipo, pô, como assim? Peraí, tem átomo morto aqui no meu dedo, mas eu sinto ele. O meu cérebro é um negócio cheio de átomo morto que tá se mexendo de forma violenta ou não, que poderia, sei lá, entrar em entropia ou, sei lá, explodir com a energia que tem ali dentro, e nada disso acontece, e nós estamos aqui, nós estamos vivendo, nós estamos pensando, nós somos máquinas sofisticadas. Peraí, isso é implausível pra cacete também. E aí entra a plausibilidade de um criador. Quase tudo é absurdo. Então, tipo, um criador não é algo tão absurdo quanto se supõe que seja. Bom, por que o cristianismo é implausível? Sabe-se hoje que os nomes que estão nos evangelhos, Marcos, Mateus, João, Lucas, não são os nomes das pessoas que escreveram aqueles textos, tá? Muita gente não sabe disso, que é um absurdo. Além disso, as histórias dos evangelhos não foram pensadas para estarem juntas. São textos de lugares diferentes, de momentos diferentes, que depois foram compilados. Tanto que existem incompatibilidades entre eles, como duas mortes diferentes atribuídas a Judas. Em segundo lugar, há diversos fatos, há diversos erros científicos e geográficos nos evangelhos, o que não devia ocorrer se fosse produto de uma revelação divina. Um exemplo é a distância percorrida pelos porcos que Jesus, aqueles porcos que Jesus lança os demônios depois de tirar os demônios das pessoas. Não sei se vocês estão lembrados dessa passagem. O que já é estranho, né, para um Deus fazer, assim, com relação aos porcos. Mas a distância que esses porcos percorrem antes de se jogarem na água, teoricamente, corresponde a 80 quilômetros, mais ou menos. Então esses porcos ficaram correndo 80 quilômetros antes de entrarem no mar. Aponta muito mais para uma falta de conhecimento geográfico do autor do que para algo que Jesus teria realmente feito, né? E que, enfim. Além disso, a gente tem o fato de que Jesus e os cristãos iniciais, conforme apontam estudiosos da Bíblia, como Bart Ehrman, acreditavam que o fim dos tempos estava próximo, num sentido muito literal, que ia acontecer no tempo daqueles que estavam vivendo, seus contemporâneos. Jesus fala isso, inclusive. E não aconteceu.
tá? E aí é claro que as coisas são reinterpretadas, assim como a idade da Terra, do planeta, na Bíblia, que era, se não me engano, 6.000 anos. Ah, não, depois foi reinterpretado. Ah, não, tem que ser reinterpretado, isso aí não é literal. O que é mais plausível? Que é uma mitologia realmente obscura, mas proveniente de uma origem divina, do Criador do Universo, que sabe tudo, ou é produto de uma tentativa humana arcaica de criar um novo modo de pensar, uma nova religião, uma nova visão de mundo, uma nova teoria sobre o universo, porque naquele tempo tudo isso era misturado, né? Não existia tão bem essas categorias. Muito mais a segunda opção, né? A divindade de Cristo, além disso, só passa a ser realmente assumida no Evangelho de João, que é o mais tardio dos canônicos. Não é um mero detalhe para só aparecer na quarta história. É uma coisa que devia estar sendo enfatizada em todas. Mas é muito estranho do ponto de vista narrativo. E é algo central à narrativa. Isso sugere que seja apenas um remendo posterior, algo que foi feito por humanos. Não tem nada de sobrenatural nisso aí. Por que vocês cristãos acreditam tão facilmente que textos arcaicos são provenientes de origem divina? Se a gente voltasse ao passado com uma câmera profissional, atual, e filmasse o túmulo de Jesus, vocês acham que a tela iria mostrar um homem antes morto saindo, ressuscitando e saindo do túmulo no terceiro dia? Certamente não. Mas é isso que vocês defendem. Por que não ser, em vez de cristão, um deísta, se vocês querem aventar Deus como hipótese? Tá? Eu acredito num criador, faz sentido, mas, tudo isso que o cristianismo e outras religiões estão falando é extremamente implausível. Então, não dá. Faz mais sentido, para mim, como ateu, alguém assumir essa posição deísta do que a posição teísta cristã. Enraizado desde o berço das pessoas, desde a sua criação em torno de uma comunidade que legitima isso por meio de uma neurose coletiva, de uma infantilidade. Mateus, eu concordo contigo que existam muitas pessoas que são chulas, irracionais e etc. dentro da igreja. Isso é fato notório, assim, ó, irrefutável. Tem razão nisso. Só que alguns dos maiores cientistas da história da humanidade, como Isaac Newton, Leibniz, etc., não eram esse tipo de crente aí. Realmente os caras pensavam, não, matematicamente deve existir um Deus. Por exemplo, o argumento do Leibniz. Porque tudo existe ao invés de nada existir. Por que existe harmonia ao invés da gente, sei lá, apreciar desarmonia? Existem grandes gênios da humanidade, muitos mesmo, que foram cristãos. Então não é uma irracionalidade, tá bom? De forma alguma. Muitas coisas do nosso entendimento científico atual sobre o mundo vieram depois de Leibniz e Newton, inclusive por conta de Newton e Leibniz. Mas, na época deles era difícil você ser ateu como hoje. Sobretudo a teoria da evolução por seleção natural, que é amplamente respaldada por evidências, veio depois. Então, na época deles, tanto que os iluministas, como Voltaire, Thomas Jefferson, foram deístas. Eles não foram ateus e também não foram teístas ingênuozinhos. Eles... Tanto que você tem a resposta do Voltaire no Cândido a Leibniz, que é uma obra de ficção irônica que parodia Leibniz como o Dr. Pangloss, esse metafísico que se achava o máximo, mas confrontado com a realidade concreta e o sofrimento real das pessoas, a sua tese de que a gente está no melhor dos mundos possíveis parecia mais uma piada. Então, eu recomendo a leitura do Cândido, do Voltaire, para quem leva a sério esses argumentos do Leibniz. É praticamente inconsciente a maneira que essas pessoas agem sustentando essas crenças, ignorando todos esses problemas com objeções e argumentos muito evidentes, contrários à existência desse Deus. Porque eles viveram tanto tempo com isso que eles não querem abandonar de jeito nenhum.
É preciso muita coragem para você ser capaz de abandonar algo que foi muito importante para você ao longo da sua vida e que você descobre que é falso. Aí, diante disso, argumentar que existe um bem maior que você não compreende, como argumenta Agostinho, e que, por exemplo, envolve crianças de 5 anos sofrendo com fibrose cística e morrendo aos 9, isso tudo faz parte de um mundo melhor, que você não compreende por que essas crianças precisam sofrer assim, é uma declaração de santa ignorância. Para você dar conta desse problema, filosoficamente, você precisa aí de anos de experiência no circo. Talvez membros do Circo do Soleil possam lidar com o problema do mal, porque é preciso muito malabarismo. Acho que daqui pra frente o Matheus começa a brincar e dizer que tem malabarismo e tal. O ponto dele é o seguinte, ó. Essa parada de que existe um bem maior e que tu não sabe qual é a razão, jamais seria plausível. E tá, é um forte argumento, eu concordo, é muito bom esse argumento. E tá, eu concordo que seria puramente irracional se tu dissesse que existe um bem maior na escala cósmica, mas que tu não compreende exatamente como será e, tipo, tu não sabe explicar, só sabe que existe um bem cósmico. Só que esse argumento serve para os dois lados. Como que tu sabe que existe uma ausência cósmica em relação a todo o universo? Como que tu sabe que existe um mal cósmico em relação a todo o universo? No mínimo, essa última questão é aberta para infinitas interpretações e possibilidades. Partindo do ponto de vista que algo cósmico transcende a capacidade humana, seria impossível e seria totalmente arbitrário tu dizer é para o bem, é para o mal, tá? Pessoal, quem gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like nele. Bom, acho que por hoje é isso. O problema do mal é um argumento muito forte, porque se Deus é onipotente e onibenevolente, ele devia ser capaz de fazer mais do que aparentemente ele está fazendo, se é que ele existe, se é que esses milagres são reais, pelo sofrimento das pessoas na Terra. E é estranho para um ser infinito esperar tanto assim para dar recompensa para as pessoas. Aliás, né, já falar em recompensa é estranho. Obrigado por assistirem. Tiago, fique à vontade para responder mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo.